Fala pessoal, hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme de ficção científica e suspense chamado Presságio, onde uma misteriosa carta é enterrada em uma cápsula do tempo por 50 anos, e essa carta possui a data exata de cada catástrofe ocorrida durante todos esses anos. E o professor de astrofísica do MIT, John, encontra o documento e tenta impedir as tragédias que estão por vir. Fiquem atentos que a partir de agora terá spoilers. O ano é 1959 e Lucinda está no pátio de sua escola, mas ao contrário dos outros alunos, ela parece bem perturbada e isolada em um canto. A professora da turma, a senhorita Taylor, chama as crianças de volta para a sala de aula, mas Lucinda sequer ouve o chamado da professora. Quando a turma chega de volta à sala, a senhorita Taylor diz para a classe desenharem como eles acham que o futuro seria. E depois disso, todos os desenhos seriam guardados na cápsula para serem abertos 50 anos no futuro. Depois de algum tempo, a senhorita Taylor foi pegar os desenhos dos alunos, mas ao chegar na carteira de Lucinda, ela notou que a menina rabiscou apenas números na folha inteira. Lucinda aparentemente ouvia sussurros na sua cabeça dizendo uma sequência de números, e por sua vez ela escrevia-os freneticamente em sua folha de papel. A professora então pega seu suposto desenho antes dela poder terminar e recolhe o resto. Mais tarde, naquele mesmo dia, o diretor da escola anuncia que a cápsula do tempo com as obras dos alunos seria inaugurada em 50 anos. Logo após, ela é enterrada em um buraco na entrada da escola. Neste momento, a senhorita Taylor olha para trás e vê Lucinda, mas na segunda vez que ela olha novamente, a menina sumiu. Eles procuram pela garota até tarde da noite, e a senhorita Taylor foi encontrar a menina em um armário, e seus dedos estavam ensanguentados com algumas unhas quebradas, porque a menina estava arranhando a porta, aparentemente sem motivo algum. Lucinda então pede pelo amor de Deus para a professora fazer as vozes em sua cabeça pararem de sussurrar. 50 anos depois, John está olhando através de um telescópio, e diz a seu filho Caleb para vir e dar uma olhada nos anéis de Saturno. O menino pergunta a ele se alguém encontrou vida em outros planetas, mas John diz que somos só nós por enquanto. No entanto, Caleb pergunta quantos planetas potencialmente podem hospedar a vida, e John explica a ideia da Zona Cachinhos Dourados, mas o garoto já sabe disso. Caleb então vai para o seu quarto para assistir TV, e John chega mais tarde, para dizer a ele para ir dormir, porque ele tem aula no dia seguinte. Caleb então lembra que é o aniversário de 50 anos da escola, e que ele não iria ter aula naquele dia. E antes de ir embora, John coloca Caleb na cama e diz que o ama. O menino então tira seu aparelho auditivo e o guarda no criado mudo. Mais tarde, John bebe observando um presente misterioso em cima de um armário até dormir, enquanto ele pensa em sua esposa que faleceu no ano anterior. John trabalha no MIT como professor de astrofísica, e a palestra que ele ministra reflete o principal problema filosófico do filme, o tema do aspecto aleatório versus determinismo no universo. Ele volta à ideia da Zona de Cachinhos Dourados com os seus alunos, que basicamente consiste em um hipotético exoplaneta estar localizado na zona habitável de uma estrela, assim como a Terra. Seguindo essa analogia, um planeta Cachinhos Dourados seria aquele que não iria se encontrar nem muito perto e nem longe demais de sua estrela, ou seja, no lugar perfeito para haver vida, privilegiado dos outros. O professor explica os dois lados do argumento, sendo um lado o da ordem e do propósito, e do outro lado a coincidência. Quando pressionado pelos alunos sobre a sua posição sobre o assunto, John diz que acredita que as coisas simplesmente acontecem. Depois disso, o seu amigo cosmologista Phil caminha no pátio da escola com John, conversando sobre algum encontro que ele gostaria de marcar para John. E falando sobre encontros e datas, John se lembra da cerimônia do seu filho na escola, e chega um pouco tarde, mas ainda pega Caleb cantando no coral da escola. Quando a cápsula do tempo é finalmente aberta, a professora divide os envelopes entre as crianças, e ela entrega o envelope de Lucinda randomicamente para Caleb, e o menino se afasta do tumulto para abri-lo. No momento em que ele abre e vê aquele amontoado de números, ele percebe uma figura misteriosa olhando para ele junto com aquele mesmo sussurro que Lucinda ouvia quando escrevia a carta. Naquele mesmo dia, John está lavando louça quando o menino pergunta se ele pode ir para uma festa do pijama na casa de um amigo, naquele final de semana. E John diz que vai pensar a respeito. Ele percebe que o menino pegou o trabalho de Lucinda e diz para devolvê-lo no dia seguinte. Depois que seu filho dorme assistindo a um vídeo de sua mãe ainda viva, John volta para a cozinha e dá uma olhada na misteriosa carta cheia de números. Então, aleatoriamente, ele escreve uma sequência de números em um quadro branco, porque parecia familiar a ele. John então olha a sequência de números e acha uma data, 11/9/2001, e o segundo número a seguir, 2996. Então, intrigado, ele pesquisa na internet a tragédia do 11 de setembro e vê que houve exatamente 2.996 vítimas. John copia os números para um quadro em branco e começa a verificar outras possíveis datas. Então ele descobre um padrão de datas e vítimas que representam catástrofes que ocorreram nos últimos 50 anos. John, assustado com o que havia descoberto na noite anterior, conta a seu amigo
Phil sobre a sua teoria e a sequência de números de Lucinda. Phil questiona John sobre os números sem as marcações que estavam sobrando na carta, e a princípio John não soube explicar. Porém, na carta havia uma data para o dia seguinte, dizendo que 81 pessoas iriam morrer caso a teoria de John estivesse certa. Phil concorda que é assustador, e mesmo assim ele diz para seu amigo que existem muitos outros números sem círculos e sem marcações, que não fazem nenhum sentido na sequência. John por fim fica chateado com Phil após ele dizer que John só estava procurando significado pela morte de sua esposa. E John, por sua vez, não satisfeito, foi atrás da senhorita Taylor. Ela fala sobre Lucinda do dia em que a cápsula foi enterrada, e como ela encontrou a garota arranhando uma porta depois do seu sumiço. Então John pergunta a ela se ela poderia dizer onde encontrar Lucinda, mas ela diz que Lucinda infelizmente tinha falecido alguns anos atrás. De volta à sua casa, John está tentando descobrir os detalhes em torno do misterioso envelope, quando Caleb recebe uma visita estranha enquanto está jogando bola na frente da sua casa. A figura misteriosa aparece em um carro e dá ao menino uma pedra preta. John vê aquilo pela janela e sai correndo para tentar falar com a figura misteriosa, porém o carro vai embora. A irmã de John aparece para visitar os dois. Ela está preocupada com eles e se oferece para tomar conta de Caleb, se John quiser sair algum dia e espairecer a cabeça. John sabe que ela foi enviada para lá por seus pais, com os quais ele tem um relacionamento difícil, especialmente com seu pai que é pastor. Depois de algumas discussões, John manda a irmã dele embora, e naquela mesma noite, ele adormece bebendo e assistindo ao noticiário, esperando ouvir qualquer notícia sobre um possível acidente que tivesse as exatas 81 vítimas. John então é acordado pelo telefone tocando, com Caleb perguntando por que ele não estava na escola para buscá-lo. Então ele diz para Caleb que estará lá em 10 minutos, porém ele fica preso no trânsito, a caminho da escola. Procurando por rotas alternativas para chegar na escola mais rápido e fugir do engarrafamento em seu GPS, John percebe que os números não identificados na carta misteriosa de Lucinda podem ser coordenadas, e a sua localização parece combinar com os números descritos na carta. John então sai do carro para ver o que está atrapalhando o trânsito, e realmente se depara com um acidente. Mas ele descobre que não havia vítimas na estrada, e um oficial diz para ele voltar para o seu carro quando no exato momento um avião aparece caindo do céu ao lado da estrada. John então sai correndo na rodovia em direção aos destroços do avião em chamas, sem se preocupar com sua própria segurança, tentando ajudar os possíveis sobreviventes da tragédia. Ele ajuda um rapaz que estava com seu corpo em chamas quando outra parte do avião explode, então logo em seguida ele ajuda uma mulher que grita e foge em pânico. John não consegue salvar um homem em chamas, mas puxa outro dos destroços do avião, quando os paramédicos chegam e o afastam do local. Após o acidente bizarro, ele volta para casa com a sua irmã, ouvindo as notícias na TV, sobre o acidente que tirou 81 vidas. Então ela pede para Caleb subir para o seu quarto, para que ela possa conversar com John, mas ele apenas vai dormir sem falar nada. Caleb fica preocupado com ele e pergunta o que está acontecendo, sabendo que algo ruim aconteceu. Mas John não sabe o que dizer ao filho, pois ele tinha acabado de vivenciar algo extremamente chocante. Mais tarde, Phil chega para ver como ele está, e eles conversam novamente sobre os malditos números na carta. John então não acha que foi por acaso que ele estava lá naquele momento, e Phil começa a acreditar que os números podem significar alguma coisa, mas ele não está totalmente convencido. Existem mais dois números na sequência que John pensa representar futuros acidentes, como uma espécie de aviso, ou alerta dirigido a ele, e logo ele teria que fazer algo a respeito. Quando Phil vai embora, a figura misteriosa que deu uma pedrinha para Caleb aparece perto da sua casa novamente. Porém, desta vez ele está no quarto de Caleb, e mostra a ele que algo absolutamente terrível vai acontecer no futuro. Um mundo completamente em chamas, e Caleb se assusta com o que vê pela janela, e começa a gritar. John sai correndo em sua direção, e ao encontrar seu filho, ele se depara com ele no chão chorando, pensando que ele teve um pesadelo, mas ele vê a figura do lado de fora e corre atrás dele enfurecido, dizendo para ficar longe da casa e do seu filho. Na manhã seguinte, John encontra a casa de Lucinda e vê a sua filha e a neta saindo da casa. Ele então segue as duas até um museu de história natural, e chegando lá ele pede para Caleb fazer amizade com a neta, Abby. Os dois conversam um pouco, até que John resolve abrir o jogo e contar a Diana porque ele queria falar com ela. John então pergunta a Diana se a sua mãe tinha algum tipo de habilidade ou dom, explicando que seu filho estudou na mesma escola que Lucinda, e falou sobre a carta que Caleb havia recebido na cápsula do tempo. Ele acha que existem pessoas como a mãe de Diana que podem ver as coisas acontecendo antes que elas realmente aconteçam, a famosa mãe de Na. Diana fica brava e chama a Abby para ir embora. John conta a ela sobre o acidente do avião, a data e o local que foi previsto naquela carta com os números. John quer de alguma forma prevenir o que supostamente irá acontecer no dia seguinte, dia 19 de outubro, mas ele quer a ajuda dela. Diana não aceita e acha que John é louco e vai embora com Abby. E John, um tanto quanto insistente para não dizer chato, a segue novamente e quase implora por sua ajuda, porque ele pensa que tudo tem algo a ver com Caleb, com medo de que algo aconteça com seu filho. Por fim, Diana diz que não pode ajudar. Naquela mesma noite, John está lendo as instruções da arma que ele comprou, e houve reportagens sobre um possível plano terrorista para bombardear uma das principais cidades do
dos Estados Unidos. Enquanto isso, um grupo de figuras misteriosas está na floresta olhando para a casa. John então encontra a localização a partir dos números da carta e vai até o telefone público informar o FBI onde o suposto ataque terrorista irá acontecer no dia seguinte. Já na manhã seguinte, John deixa Caleb na casa da sua irmã e se despede do filho. Sua irmã o abraça, ciente de que ele não está contando tudo a ela, e John diz a ela para não deixar Caleb assistir o noticiário. Em seguida, ele vai a Nova York para ver se o FBI fez algo sobre o que ele disse a eles. John vê um policial e pergunta sobre isso, mas de repente, os policiais o perseguem, pensando que ele é um dos criminosos em potencial. Então ele foge para o metrô e avista um homem que parece suspeito. Só que quando John cerca o suspeito, o homem se vira já se rendendo, e DVDs roubados caem do seu casaco, e ele diz que não vai fazer ele de novo e devolve todos. Ou seja, ele não era um terrorista e apenas um ladrão meia boca. De repente, outro trem na mesma direção da linha do metrô sai dos trilhos e vai em direção ao trem de John. Ele vê aquilo pela janela e grita para as pessoas recuarem para os vagões de trás. O trem desgovernado causa estragos em todo o metrô, quebrando pilastras e derrubando tudo. John sai do caos desnorteado e preocupado com o fato de que ele não conseguiu salvar as pessoas ou evitar que a tragédia acontecesse. Então ele chega em casa e encontra Diana esperando por eles com Abby. Caleb então leva a Abby para dentro da casa e Diana imediatamente conta a John o que sua mãe Lucinda lhe contou sobre o dia 19 de outubro. Ela diz que Lucinda falava desse encontro o tempo todo, porque estava convencida de que era o dia que Diana iria morrer. Na próxima cena, vemos 4 dentro do carro indo para a casa de Lucinda. As crianças estão dormindo no banco de trás, e Diana então conta abertamente que não quer acreditar que alguém possa prever o futuro. Além disso, ela não quer saber o que seu futuro lhe reserva. John conta a ela sobre o incêndio que matou sua esposa, e quando ele viu a data na página, ele imediatamente pensou que se tivesse encontrado a carta antes, ele poderia ter sido capaz de salvá-la e mudar o que aconteceu. E o seu motivo para tentar impedir que as tragédias aconteçam é saber se ele teria sido capaz de ajudá-los. E pegar as páginas com os números o fez questionar se as coisas acontecem de uma maneira pré-determinada, ao contrário de como ele pensava a vida toda. Ele chega à casa isolada onde Lucinda morava e deixa as crianças em segurança dentro do carro, enquanto eles entram na casa para encontrar algo que pudesse ajudar eles nessa loucura toda. Antes de entrar, Diana lê a escrita final na página e diz que não é um 33, mas sim um EE, escrito ao contrário. Dentro da casa, Diana conta a John que durante a vida toda ela acreditou que a mãe dela estava doente e que se mudou para a floresta para se preparar para alguma coisa. Eles entram no escritório de Lucinda e encontram recortes de jornais de tragédias ao redor do mundo, colados em todas as paredes do quarto, e um desenho da Bíblia que Diana arranca da parede e leva com eles. Em seguida, eles vão para o quarto dela, onde John encontra aquelas pedras pretas. Enquanto isso, no carro, Caleb acorda e vê as misteriosas figuras se aproximando no vidro. John encontra mais dessas pedras debaixo da cama dela, e ao levantar a cama, John encontra a frase "todo mundo" rabiscada na parte de baixo da cama. E ele percebe que o EE representava isso, everyone else. As misteriosas figuras estão quase no carro, então Caleb buzina para chamar a atenção de John e Diana. Quando os dois chegam no carro, Caleb conta ao seu pai sobre as figuras, e Abby diz que as figuras disseram que eles poderiam ir com eles se quisessem. John vê uma das figuras no meio da floresta e resolve persegui-lo, mas quando ele o encontra, ele tem uma experiência não muito agradável. Eles voltam para a casa de John e ele e Diana acham que as figuras o seguem há dias. John diz a ela que Lucinda pode ver o fim de tudo, mas ela ainda não acredita. Na manhã seguinte, John se aproxima de Abby, que está pintando uma imagem na casa da sua avó, e quando ele a vê, ele tem uma ideia do que precisava verificar no observatório. Quando eles chegam lá, Phil o segue até o seu laboratório, onde John procura por sua pesquisa sobre explosões solares. John pensa que os números são um aviso para todos sobre uma tempestade solar que pode exterminar toda a vida do planeta. Ele acha que as instituições governamentais já sabem o que irá ocorrer, e o anúncio será feito em breve. E John se pergunta como ele deve impedir o fim do mundo e diz a Phil para ir para sua casa com a sua esposa. Ele vai atrás de Diana, que acredita que eles se escondessem no subterrâneo, eles poderiam ter uma chance. Então ela sugere algumas cavernas onde eles costumavam brincar quando era criança. John concorda e na próxima cena eles estão de volta em casa juntando o máximo de suprimentos que conseguem levar para a caverna. Ele então finalmente decidiu abrir o presente misterioso que sua esposa havia dado ele antes da sua morte, e ele encontra um medalhão com uma foto deles dentro. Em seguida, ele liga para o seu pai para se despedir e contar a ele sobre o apocalipse que se aproxima. Seu pai lhe diz que se Deus acha que é sua hora, ele então irá e não tentará fugir do apocalipse. Quando eles desligam, John vai buscar Caleb e o encontra escrevendo números. Quando ele tira o papel, o garoto continua escrevendo na mesa, e quando ele tira a caneta, Caleb continua escrevendo com as unhas, assim como Lucinda fez há 50 anos atrás. De repente, John tem a ideia de procurar a porta que a senhorita Taylor lhe falou quando estava em sua casa. Ele invade a escola e encontra a porta que Lucinda estava escrevendo com suas unhas, e leva a porta até a sua casa. E Diana, desesperada, diz a ele que eles precisavam ir para as cavernas.
John se recusa a ir até que ele tire a tinta da porta. Ele acha que os números que Lucinda arranhou podiam estar na porta e dizer um local que eles poderiam ir para se salvar. Enquanto isso, Diana pega as crianças e vai embora com elas, dizendo para Caleb que seu pai já estava indo logo atrás deles. John finalmente encontra o local e quando ele sai para dar a notícia, ele percebe que eles já haviam ido embora. Então ele pega o seu carro e vai imediatamente atrás deles. Já no carro, Abby diz à sua mãe que as figuras sabem aonde ir, porque ela ouviu um sussurro em sua cabeça. Diana então enlouquece e ela para em um posto de gasolina enquanto ouve a transmissão do noticiário na conveniência. Caleb liga para John de um orelhão e Diana o encontra ao telefone e diz a John para onde eles estão indo, desculpando-se por levar Caleb junto com ela. Ele diz a ela que os números são a localização da casa de sua mãe e que eles precisavam ir para lá o quanto antes. Mas Diana discorda, e de repente, Diana vê uma pedra preta em cima do telefone que ela estava usando. E quando ela se vira, ela vê as figuras fugindo com o carro dela, levando as crianças. Ela rouba um carro no posto e vai imediatamente atrás deles. Infelizmente, durante a sua perseguição, Diana é atropelada por um caminhão. John finalmente a encontra em uma ambulância na estrada, e ela morre quando o relógio bate exatamente meia-noite. Ele se despede de Diana e vai para a casa da mãe dela, na esperança de conseguir encontrar as crianças lá. John vê as marcas de pneu e segue pela floresta até o carro abandonado de Diana. E então ele sai do carro e encontra Caleb. John diz que eles têm que ir, mas o seu filho diz que eles vão precisar ir com as figuras. Abby também aparece, dizendo a John que eles não vão machucá-los. As crianças contam a ele que as figuras os protegem o tempo todo, e que a mensagem que eles enviaram foi uma espécie de preparação. Caleb e Abby fazem parte dos escolhidos para serem salvos pelos alienígenas. De repente, uma enorme espaçonave alienígena aparece no céu, chocando John. E Caleb acha que os três podem entrar na nave, mas o alienígena deixa claro que são apenas as crianças. John percebe que se deseja que seu filho fique a salvo, ele deve deixar Caleb ir com os alienígenas. Então ele se despede do filho e lhe entrega o medalhão que um dia foi de sua mãe. Eles se abraçam, então o menino vai com os alienígenas, que se transformam em suas formas originais e levam as crianças até a nave. A espaçonave deixa o planeta enquanto John olha com admiração e tristeza ao mesmo tempo. Mais de uma nave pode ser vista deixando a Terra e levando os escolhidos para algum canto desconhecido do universo. No dia seguinte, John volta para a casa de seus pais para esperar o apocalipse em família, já que ele não pôde partir com os alienígenas. Então a super tempestade solar rasga o planeta, destruindo quaisquer vestígios de vida que já existiu ali. Na imagem final do filme, as crianças podem ser vistas em outro mundo, correndo em direção a uma árvore linda. E se você tivesse encontrado uma carta com a data de todos os desastres que iriam acontecer no futuro, o que você faria? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.